Oi gente, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos aprender a preparar massa folheada e com ela vamos fazer uma deliciosa receita de tortinhas de maçã e folheado de queijo com peito de peru. Os ingredientes dessa receita, assim como o passo a passo, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Me desculpem a voz de taquara rachada, mas essa gripe que tá andando por aí acabou me pegando, mas eu não poderia deixar de gravar para vocês, não é mesmo? Vamos começar preparando a base da nossa massa, pois ela precisará descansar. Você irá misturar 300 gramas de farinha de trigo com 7 gramas de sal e 170 ml de água fria. Você irá misturar bem estes ingredientes até que forme uma massa maleável. Inicialmente, vocês conseguirão misturar a massa de vocês perfeitamente bem com a espátula, porém, ao final, para dar o ponto nela, vocês precisarão colocar literalmente a mão na massa. Eu já comecei a nossa receita, mas gostaria de pedir para você que ainda não é um inscrito aqui no canal se inscrever. Agora, se você já é um inscrito, dá uma olhada se você continua inscrito, porque o YouTube vive passando por algumas atualizações e muitos inscritos deixam de ser inscritos de forma automática. Então, dá uma olhada se você continua inscrito e se você não estiver, se inscreva, ative as notificações e deixe também o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações são muito importantes para o nosso trabalho, para o nosso crescimento e eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar produzindo esses conteúdos maravilhosos e enviando para vocês essas receitas deliciosas. Quando a sua massa estiver assim, faça um corte em cruz na superfície dela e deixe que ela descanse por 30 minutos em temperatura ambiente. Enquanto isso, vamos preparar os nossos recheios e vamos começar pelo nosso recheio de maçã. Para isso, descasque 2 maçãs médias, corte-as ao meio e retire o miolo. Depois disso, você deverá cortar as suas maçãs em cubinhos, acomodá-las em uma panela e adicionar o suco de meio limão, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de açúcar refinado, 1 colher de sopa de canela em pó, misturar bem e levar ao fogo médio, mexendo sempre para cozinhar. Enquanto o nosso recheio de maçã começa a cozinhar, vamos cortar 2 folhas de papel manteiga do mesmo tamanho. Em seguida, você colocará no centro dessas folhas um tablete de 200 gramas de manteiga. E com o auxílio de um rolo de macarrão, você irá abrir essa manteiga. Ela não pode de forma alguma estar em temperatura ambiente e ela também não pode estar muito dura. Então aconselho que aproximadamente 5 minutos antes de utilizar ela, você a retire da geladeira. Depois de você centralizar a sua manteiga entre as 2 folhas de papel manteiga, você abrirá ela dando pancadinhas com um rolo de macarrão. Isso fará com que o seu tablete de manteiga abra mais rapidamente. E, gente, pode acontecer de quando vocês estiverem dando essas pancadinhas, uma das folhas correr e ficar desalinhada. Nesse caso, você irá parar, irá retirar essa folha com cuidado e irá alinhar ela novamente, ok? Pode acontecer também da sua manteiga rachar, assim como a minha rachou. Não tem problema, com o próprio rolo de macarrão você irá empurrar essa manteiga e irá unir ela novamente. Depois disso, rolando o rolo de macarrão, conforme se você estivesse abrindo uma massa, você irá abrir a sua manteiga e deixará ela em um formato quadrado.
Depois de abrir a sua manteiga, leve ela para a geladeira e deixe descansar até o momento de utilizar ela na sua massa. Agora vamos checar o nosso recheio? Aqui é possível vocês observarem que o nosso recheio ainda está com bastante água, então vamos deixar essa água reduzir um pouco. Tudo isso em fogo médio, ok? Quando o seu recheio estiver assim, prepare uma mistura de amido e água. A proporção é a seguinte: 1 colher de sopa rasa de amido para 60 ml de água. Você irá misturar bem estes dois ingredientes até dissolver completamente o amido. Em seguida, despeje essa mistura sobre o seu recheio e mexa bem até incorporá-la completamente. Depois você continuará mexendo até engrossar. Quando isso acontecer, você irá adicionar ao seu recheio 100 ml de água e continuará mexendo, deixando que ele cozinhe em fogo baixo até essa água reduzir pela metade. Quando isso acontecer, desligue o fogo e adicione ao seu recheio 1 colher de sobremesa de manteiga. Mexa bem até incorporar a manteiga ao seu recheio. Quando a manteiga for absorvida pelo recheio, transfira ele para outro recipiente e deixe esfriar completamente. Agora vamos começar a preparar a nossa massa folhada, pois como eu já havia dito anteriormente, aquela massa que preparamos aqui no início do vídeo era a base da nossa massa. Polvilhe a bancada com farinha de trigo e coloque sobre ela a nossa pré-massa que deixamos descansando por 30 minutos. Abra ela um pouco com a ponta dos dedos e polvilhe sobre essa pré-massa mais farinha de trigo. Agora você irá abrir a sua pré-massa até o dobro do tamanho que tem a sua manteiga. Lembra aquela manteiga que abrimos entre o papel manteiga e deixamos descansando na geladeira? Então, você deve abrir a sua massa até que ela fique com o dobro do tamanho do quadrado de manteiga que fizemos. E não esqueça de ir adicionando farinha de trigo durante o processo, pois essa é uma massa bem úmida e costuma grudar com facilidade. Depois de abrir a sua pré-massa, coloque a manteiga no centro dela. Em seguida, feche a massa dessa forma aqui, dobrando as pontas até o centro da massa, fazendo com que essas pontas se encontrem. Pressione bem as emendas da massa nas duas pontas para que na hora que você for abrir ela, a manteiga não escape. E comece a abrir ela delicadamente com um rolo de macarrão. E eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês devem abrir ela delicadamente para não apertar e a manteiga acabar escapando. E para isso, você deve fazer movimentos leves e duplos em cada uma das direções da nossa massa. Por exemplo, a nossa massa é um quadrado, então você irá rolar o rolo para cima 2 vezes, para baixo 2 vezes, para o lado direito 2 vezes e para o lado esquerdo 2 vezes, lembrando sempre de não apertar o rolo para que a manteiga não escape. Depois de abrir a sua massa ao dobro do tamanho inicial, você dobrará ela assim. Pegue uma ponta, dobre até o meio da massa, depois pegue a outra ponta e dobre sobre a primeira ponta. Dessa forma, você terá formado as 3 primeiras camadas da sua massa. Depois você irá repetir o processo. Você irá abrir a sua massa, correndo ela delicadamente para cima e para baixo, e fará novamente uma dobra tripla. Gente, o que acontece? Se vocês observarem aqui, vocês poderão ver que a minha manteiga escapou um pouco. Isso quer dizer que eu pressionei a minha massa com força? Não, gente. E aqui é a dica importante. O tempo ideal para se preparar massa folhada é no frio. Por quê? Porque no calor a manteiga derrete mais rapidamente. Mas eu tenho uma dica que vai te ajudar muito a preparar essa massa no calor. Só que antes, embrulhe a sua massa em plástico filme e leve-a para descansar no freezer. Se o tempo estiver quente, ela precisará de 50 minutos de descanso. Se estiver frio, 30 minutos serão suficientes. Porém, em ambos os casos, você precisará virar a sua massa na metade desse tempo, fazendo com que a parte de cima fique virada para baixo. Dessa forma, os dois lados dela ficarão com a mesma temperatura. Depois da sua massa gelar pelo tempo necessário, retire ela do freezer e abra ela novamente. Em seguida, faça uma nova dobra tripla. Aqui vocês já conseguem visualizar a minha manteiga. Depois de repetir a dobra tripla,
Abra ela mais uma vez e volte a repetir essa dobra tripla. Embale a sua massa em plástico filme novamente e volte com ela para o freezer, respeitando o tempo de descanso de acordo com a temperatura do dia. E não esqueça, todas as vezes, sem exceção, que vocês forem abrir a massa de vocês precisam enfarinhar tanto a bancada quanto a superfície da massa. Eu também gosto de enfarinhar o meu rolo de macarrão. Dessa forma, os riscos da massa grudar nele são bem menores. Bom, e aqui vai a dica que eu prometi agora há pouco. Quando vocês forem preparar essa massa no verão ou num calor intenso, o que vocês farão? Não tem uns 30 minutos de descanso inicial da nossa pré-massa? Vocês farão esse descanso na geladeira. Dessa forma, quando vocês forem abrir a massa para colocar a manteiga, ela não derreterá a manteiga rapidamente. Outro ponto é, se o calor estiver intenso, muito forte mesmo, ao invés de deixar a massa de vocês descansando por 50 minutos, vocês deixarão ela descansar por 1 hora. E a cada 15 minutos, vocês irão virar essa massa. Então, nesse caso aqui, vocês irão virar a massa de vocês que está no freezer 4 vezes. Gente, agora eu vou passar para vocês algumas dicas que são muito, mas muito importantes mesmo para que vocês tenham uma massa perfeita. A primeira delas é a seguinte: a manteiga de vocês não pode, em hipótese nenhuma, estar muito mole nem muito dura. Em ambos os casos, a absorção pela massa se torna extremamente difícil. Então tenha em mente que a sua manteiga precisa estar maleável, mas não mole. A próxima dica é com relação ao descanso da massa. Vocês devem estar se perguntando: ah, Belle, mas como eu vou saber se o tempo está de fato muito quente ou não para eu preparar a minha massa? E é o seguinte, gente. Para vocês fazerem um teste e saber se a massa de vocês descansou ou não o suficiente, você irá pressionar levemente a superfície da massa ainda dentro do freezer. Se você sentir resistência em a sua massa afundar, ela estará no ponto. Mas esse toque tem que ser dos dois lados. Agora, se você observar que a sua massa está bem macia, afundando com facilidade, ela precisa de mais tempo no freezer. Ao todo, eu dobrei a minha massa 5 vezes. 3 vezes foi dobrando ela em 3 partes, fazendo 3 camadas. E 2 delas foram fazendo ela em 4 camadas. Depois disso, quando eu finalizei, eu levei a minha massa para descansar no freezer por 2 horas. Gente, no dia que eu estava preparando essa massa, estava um calor horrível. E tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu fui errando e acertando. Vocês podem observar que aqui no final a minha massa chegou a grudar um pouco na bancada, mesmo ela estando bem enfarinhada. Isso ocorreu por causa da temperatura. Depois que você abrir a sua massa pela última vez e levá-la para descansar no freezer pelo tempo necessário que ela precisar para ficar firme, você irá abrir totalmente a sua massa, irá embrulhar ela em plástico filme e voltará com ela pro freezer por 2 horas. Eu levei tanto tempo por causa do calor para preparar essa massa que eu comecei ela em um dia e terminei ela somente no dia seguinte, pois ela é uma massa que demanda muito tempo, conforme vocês puderam observar. E justamente por causa disso, a minha indicação é que vocês façam essa massa num tempo frio. E enquanto a nossa massa está no último descanso dela, vamos preparar o nosso recheio de peito de peru e queijo. Esse, na verdade, é um recheio bem fácil, que consiste em picar o peito de peru, ralar o queijo mussarela e misturar bem os dois. Caso vocês queiram, vocês podem adicionar requeijão. Depois de misturar esses ingredientes, o seu recheio estará pronto para ser usado. Gente, e não esqueçam que eu preciso muito da ajuda de vocês. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Dessa forma, vocês mostram para o YouTube que estão gostando do nosso conteúdo e que ele é relevante. E assim, o YouTube passa a nos indicar cada dia mais. Essas ações, apesar de não custar nadinha para vocês, elas são de extrema importância para o nosso crescimento e para o nosso trabalho.
Bom, dito isso, vamos seguir com a nossa receita. No dia seguinte, eu retirei a minha massa do freezer e dividi ela em duas partes iguais após 5 minutos dela em temperatura ambiente. Após dividir a minha massa, uma das metades eu voltei com ela e deixei ela na geladeira, tá, gente? Dessa vez não foi no freezer. E a outra metade eu abri conforme vocês estão vendo aqui. Retirei as rebarbas dela e cortei ela para fazer os meus salgados de queijo e peito de peru. Depois coloquei o recheio no centro de cada uma das partes das massas cortadas e fechei bem ela, pressionando todas as emendas. Montar os meus folheados, eu acomodei eles em uma forma forrada com papel manteiga e levei para o freezer para descansarem por 30 minutos. As rebarbas das massas que forem sobrando, você irá embrulhar em plástico filme e colocará elas no freezer, tá? Depois eu peguei a segunda metade da massa e executei exatamente o mesmo processo da primeira. Abri, retirei as rebarbas, cortei e com essa massa aqui eu fiz enroladinhos de queijo e presunto, pois nem todos aqui em casa gostam de peito de peru. O enroladinho de queijo e presunto é o mais fácil dos 3 recheios a ser preparado, pois você colocará uma fatia de presunto junto com uma fatia de queijo, dobrará ao meio e colocará no centro da massa. Em seguida, você irá enrolar a sua massa para fechar bem, pressionando sempre as laterais para que o queijo não escape. Depois disso, você também colocará esses salgados em uma forma forrada com papel manteiga e também levará ao freezer para descansar. Agora vamos ao preparo das nossas tortinhas de maçã. Lembra que eu falei que para vocês não se desfazerem das rebarbas das massas? Isso porque você juntará essas rebarbas com a massa que sobrou e irá abrir. Depois de abrir, você irá cortá-la dessa forma aqui. Colocará o recheio no centro e virá com uma outra parte do mesmo tamanho e irá fechar a sua tortinha, apertando sempre muito bem as laterais para que o recheio não acabe escapando na hora de assar. Depois que você montar todas as suas tortinhas de maçã, você também irá acomodá-las em uma forma forrada com papel manteiga e irá levar ao freezer por 30 minutos para descansar. Elas terminarão o descanso basicamente todas ao mesmo tempo, com uma diferença pequena de 5 minutos entre elas. Porém, vocês devem levar em consideração a última forma que nós colocamos no freezer, pois ela precisa dos 30 minutos completos de descanso. Já as outras, se passarem um pouco, não tem problema nenhum. Após o tempo de descanso, retire as formas da geladeira e pincele as suas tortas e os seus salgados com uma gema. Em seguida, leve-as para assar em forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. E aqui eu tenho a última dica do nosso vídeo. O sucesso da nossa massa dependerá de vários fatores. Entre eles, a temperatura do forno é uma das mais importantes. Você pode assar a sua massa em forno convencional, forno elétrico ou na airfry. Independente de qual deles você vai utilizar, é extremamente necessário que você saiba que eles precisam ser pré-aquecidos antes de assar a sua massa efetivamente. Então, tenham em mente o seguinte: o forno convencional precisa ser pré-aquecido a 250 graus por 15 minutos. Já o forno elétrico precisa ficar na mais alta temperatura que o seu forno tiver e ser pré-aquecido por 10 minutos.
Já na Airfry, deixe ela a 200 graus, pré-aquecendo por 15 minutos. Após o tempo de cada um deles, leve a sua massa para assar por aproximadamente 30 minutos. Quando a sua massa estiver assada, retire-a do forno e sirva a seguir. No caso das tortinhas de maçã, vocês podem polvilhar sobre elas açúcar de confeiteiro e também podem servi-la com sorvete de creme. Olha, fica simplesmente delicioso, principalmente se as tortinhas estiverem quentes. E aqui eu vou abrir uma das tortinhas para que vocês possam ver essa massa. Gente, vocês não têm noção do quanto isso fica gostoso. E olha o meu salgado de peito de peru e queijo. Gente, isso fica maravilhoso, de verdade. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.